E agora nós vamos para a palavra desta noite. Eu quero falar com vocês sobre 4 pilares para o ministério do crente, o cristão. O crente tem muita coisa que a gente pode fazer na obra de Deus, mas tem 4 coisas que eu quero falar nesta noite que é imprescindível, que é indispensável, que é de extrema importância para que cada um de nós possamos praticar, pelo fato de nós sermos chamados por Deus para trabalhar para Deus. Deus não nos chamou apenas para a gente saber que Deus existe e viver de qualquer jeito ou de boa para depois ir para o céu. Nós temos um serviço a prestar a Deus enquanto aqui. Então Deus nos chama para servi-lo, serviço para Ele. Deus nos chama para serviço. Servir é serviço. Servir é o servo que serve de serviço. Então não esqueça disso, que Deus nos chamou para o serviço. E eu quero dizer para você que 4 coisas que você pode fazer com extrema facilidade para poder servir a Deus, para poder trabalhar para Deus, para poder atender um pouco daquilo que Deus nos chama para fazer. Então eu quero falar sobre 4 coisas importantes que é a palavra de Deus para as nossas vidas. O primeiro que eu quero falar, mas eu quero já ler o mesmo texto que eu li há pouca hora, mas eu quero começar agora no versículo 18, que diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus disse, foi-me dado todo o poder, não é algum poder, mero poder, uma parte do poder. É-me dado todo o poder. Então Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Então ele tem o comando. Se você quer alguma coisa, quer fazer alguma coisa, precisa fazer alguma coisa, então Deus vai te dar capacidade, condição, entendimento, inteligência, força, sabedoria e até gente para te ensinar a fazer. Deus coloca no nosso caminho pessoas que nos ensinam a fazer o que Ele quer que nós façamos. Assim como a gente nasce e tem uma mamãe e um papai e depois todo um processo que nos ensina o caminho, quando a gente converte também tem todo um caminho. E aí o versículo 19 diz, portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações. Foi uma ordem de Jesus. Ide e fazei discípulo. Vão e façam discípulo de todas as nações. De que forma? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar ou obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ensina eles a guardar todas as coisas que eu estou mandando para vocês, vocês ensinam para eles, e eu vou estar com vocês o tempo todo, até o fim. Ou até depois do fim. Jesus vai estar pronto para me ajudar, para te ajudar. Se você quer fazer alguma coisa para Deus, então a Bíblia está dizendo que Ele vai estar com você todo o tempo, até o fim, convosco todos os dias, até que termine tudo, até que se complete tudo, Ele vai estar presente. Então para nós, não tem esse negócio, eu estava fazendo e depois Deus me abandonou. Deus não abandona a gente. Quando a gente está num momento difícil, é Deus nos levando para um treinamento mais forte do que estávamos antes. Deus não abandona a gente. É que alguns treinamentos é mais difícil. Já viu aquelas coisas assim que você ensina 2 ou 3 vezes e a pessoa não quer aprender, a pessoa está ali teimoso, embirrando com alguma coisa, aí você para, deixa ele se virar sozinho por um tempo. Aí ele vai e aprende. Todo mundo faz isso. Deus também faz isso com a gente. Quando a gente está emperreado em alguma coisa, Deus então deixa a gente num trabalho muito mais sólido para que a gente possa aprender com as experiências. E as experiências algumas vezes são mais difíceis. Mas Deus nos dá experiência para que nós possamos crescer com elas. E aí, para isso, para esse crescimento dar certo, nós precisamos cultivar a unidade, o perdão e o amor uns com os outros.
esse cultivo vai fazer com que o processo dos 4 pilares de extrema importância para o nosso ministério, para a nossa vida de serviço a Deus, possa dar tudo certo. E aí, pensando nessa ideia, obrigado. Pensando nessa ideia, nós temos aqui os 4 pilares. Eu quero já falar para você o primeiro pilar importante para que nós possamos servir a Deus, exercer o ministério que Deus nos chamou para exercer. Cada crente é um ministro, é um ministrante, é um trabalhador, é um fazedor da obra de Deus. Cada crente é um ministro, chamado para ministrar no mundo, na igreja, no serviço e em qualquer lugar ou na própria casa, na sua própria casa. Em casa tem toda uma dimensão diferente da gente ministrar. Mas Jesus nos escolheu como ministério para ministrarmos onde quer que nós estejamos. Nós temos capacidade para ministrar. Então, o primeiro pilar é que todo crente é um ministro. Todo crente ministra. Por exemplo, quando você ora, você está ministrando oração. Quando você lê uma palavra, você está ministrando uma leitura da palavra. Ministrando a palavra. Quando você explica aquele versículo, você está pregando o texto que você leu. Quer seja ela uma forma simples, quer seja ela uma forma mais digamos que teológica, mas quando você fala do texto que você leu, você está pregando o texto, ou você está ministrando o texto. Está ministrando a palavra. Quando você está orando, você está ministrando a oração. Quando alguém precisa de uma oração e você pede a Deus, você está ministrando uma oração. Quando alguém está doente e você ora pela enfermidade, você está ministrando cura. Todo crente é um ministro. Então diga para alguém do seu lado, você é um ministro ou uma ministra. Quando você está orando, você está ministrando. Diga para alguém do seu lado, quando você está orando, você está ministrando. Sabe quando a gente faz aquela devocional que você lê o texto da palavra de Deus, lê um capítulo, 2 capítulos, aí você dobra o joelho e vai falar com Deus. Você está ministrando uma palavra para você e uma palavra para as pessoas que vão ter acesso a você durante o dia, porque essa palavra que entrou em você e a oração que saiu de você vai contagiar as pessoas, e cada palavra que você falar com alguém vai trazer liberdade, libertação, cura e restauração, e quem sabe direcionar caminhos que parecia que não estavam bons, e a pessoa diz assim, nossa, isso que você falou me deu uma luz, porque foi Deus na sua vida ministrando a sua devocional como uma forma de levar a palavra para os outros. Cada crente é um ministro. No livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 45, diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a vida em favor de muitos. Ou seja, ele veio para trabalhar e para fazer o serviço, para servir. O Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A Bíblia diz que nós devemos servir a Deus e que nós devemos dar a nossa vida uns pelos outros. Então, uma da forma de servir a Deus é dar a vida, é servir, serviço e dar a vida. Tem muitas formas de dar a vida, ou de entender o que é dar a vida, mas não vou entrar em muitos detalhes. Mas quando você faz um serviço árduo, que você soa em favor de alguém, você está dando parte da sua vida, porque quando nós estamos sacrificando, nós estamos aos poucos consumindo parte da nossa energia, da nossa vida. Isso é dar a vida, isso é entregar a vida. E alguns entregam muito mais fortemente, como alguns dos apóstolos morreram no serviço. Eles foram mortos por estar trabalhando para Deus, e não só eles. A gente tem relato agora no nosso século 21, acontecendo em alguns países, que pessoas estão sendo mortas porque é cristão, porque está servindo a Deus.
Então, de fato, dar a vida tem muitos aspectos, mas uma delas é você se desgastar por alguém, se desgastar por alguém, orando, jejuando, pregando, ou mesmo fazendo algum sacrifício financeiro, ou braçal, ou de dar tempo para poder ajudar pessoas que estão com dificuldade, carente, ou morrendo, e você dá o seu tempo, dá o seu suor. Isso é serviço, isso é dar a vida por alguém. Todo crente é um. Dar e servir são características definidas de um estilo de vida saudável em Cristo Jesus. Dar e servir é definido por um estilo de vida saudável em Cristo Jesus. Quem é saudável em Cristo faz essas coisas e não fica lamuriando, chorando, lamentando e reclamando, não. Ele dá glória a Deus porque teve oportunidade de servir. Quando você tem oportunidade de servir, você agradece a Deus? Se não agradece, a partir de hoje, glorifica a Deus. Quando as pessoas parece que estão sugando de você, mas você tem força para ir lá e fazer de novo, glorifica a Deus, porque Deus tem galardão no céu para aqueles que servem. Efésios 2:10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Olha, porque nós somos construídos, nós somos feitos, nós somos construídos por Deus, uma feitura sua, feito por Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Você, meu irmão, minha irmã, você é crente, você foi criado por Jesus para as boas obras. Serviço para Deus. Deus criou você para servir, para ministrar boas obras. Porque Deus nos chamou para ministrar boas obras? Porque cada crente é um. Aleluia. No livro de 2 Timóteo capítulo 1, no versículo 9, está escrito assim: que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, antes que tudo existisse, antes que nada existisse, Ele nos salvou. Quer dizer que você foi conhecido antes de você nascer. Deus já sabia que você ia converter para morar no céu. Com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, não é por causa do que nós fizemos. Porque ainda que a nossa obra forem boas, não paga nada. Porque tudo já foi pago na cruz por Cristo Jesus. Mas o que nós fazemos é em gratidão ao que Ele já nos deu, a vida eterna. Então, quando você servir, faça com alegria, porque Ele já te deu a vida eterna. Você não está dando, pensando bem, a gente não está dando nada para as pessoas, nós estamos só transmitindo do tudo que Ele nos deu. Jesus já nos deu. E quando fazemos, nós estamos reproduzindo o que Ele fez por nós, desde quando veio para morrer na cruz em nossos lugares. 1 Pedro 4:10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um administre aos outros o dom, a dádiva, o presente, o que você recebeu, o dom que você recebeu, você deve administrar ou ministrar ou entregar, aplicar nos outros aquilo que você recebeu de Deus. E como bons despenseiros, como bons doadores, como bons trabalhadores da seara do Senhor, por causa da multiforme graça de Deus, nós devemos administrar ou ministrar tudo aquilo que Deus nos deu. Você recebeu salvação, sim ou não? Quem é salvo aí, diga glória a Deus. Você recebeu essa vida, então é a vida que você vai dar para quem não tem vida em Jesus. Você recebeu uma graça poderosa de Deus, essa graça você vai repassar para as pessoas que não recebeu. Eu sei que não é fácil, porque quando você convida, inclusive tem uma pessoa esta semana, ela foi na célula, e uma pessoa perguntou assim: se eu tivesse convidado você para ir na igreja, você iria? Não, não iria.
Na igreja a gente vai, escuta hino, mas parece que não está bom, não. Eu não me sinto bem. Mas aqui na reunião foi bom demais da conta, e eu vou voltar de novo. Porque é diferente. Então, se você arruma uma reunião de oração na sua casa, uma célula, um grupo, e começa a trazer as pessoas, elas vão gostar de ir na sua casa, e logo em seguida você pode trazer ele para a igreja, porque fica mais fácil. Porque as pessoas estão muito distantes, elas não acreditam muito. Então, são estratégias para que a gente possa ministrar ou administrar aquilo que Deus nos deu. Então, nós vamos entregar aos outros o que nós recebemos. E por que nós precisamos fazer isso? Porque cada crente é um. Muito bem, aleluia, glória a Deus. Se cada crente é um ministro, Colossenses 3, 23 e 24 diz assim: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Tudo que vocês fizerem, faça de todo o coração, como ao Senhor, ou como para o Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor é que vocês estão servindo. Quando nós trabalhamos pelas pessoas, abençoamos as pessoas, ajudamos as pessoas, e pregamos para as pessoas, ensinamos as pessoas, oramos com as pessoas, trazemos a graça de Deus para essas pessoas, o que a Bíblia está dizendo? Que nós devemos fazer de todo o coração, como se nós estivéssemos fazendo para Deus. Faça pelas pessoas de todo o coração, como se vocês estivessem fazendo para Deus, sabendo que vocês vão receber do Senhor o galardão e a herança, porque é a Cristo que vocês estão servindo. Quando vocês estão servindo as pessoas, fazendo pelas pessoas, vocês estão fazendo para Cristo. Então o texto está nos dizendo que trabalhar em favor das pessoas é trabalhar para Deus. Então não tenha medo de fazer pelas pessoas, porque ainda que alguns são ingratos, nós não precisamos da gratidão das pessoas, nós precisamos de fazer o que Deus nos mandou fazer, porque Deus vê todas as coisas, e ainda que alguém não é grato, porque nós não precisamos da gratidão, nós precisamos fazer a vontade de Deus. E algumas pessoas vão até reclamar de pregar para eles, mas vamos pregar porque Jesus mandou pregar. Amém? Ainda, pensando nessa ideia, no livro de Filipenses 2, versículo 14, está escrito assim: fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Versículo 15, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo. O que a Bíblia está dizendo? Esse texto aqui é grande para explicar tudo, mas veja só: fazei todas as coisas sem reclamação, sem contenda, sem murmuração, para que vocês sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, não carregando culpa no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração perversa. E entre essa geração perversa e corrompida, vocês precisam resplandecer como luminares, como luz. Vocês precisam resplandecer como estrela no céu. Isso depende da tradução bíblica, mas quer dizer que vocês devem resplandecer como luz ou luminares no mundo, como estrela no céu. Porque ainda que alguém não vai achar, não vai gostar, não vai receber, se você pregar para 10 pessoas e um só aceitar a palavra, você já fez uma grande obra no seu dia, porque a obra é de Deus. E tem gente que até não gosta na hora, mas depois Deus trabalha no coração delas. Vou falar no meu caso. Meu irmão era crente e tinha uma guerra difícil, né? Porque eu pensei uma religião meio cabulosa, e eu fazia lá, e eu via os movimentos lá na religião meio estranho. Para mim não era estranho, era o top da galáxia. E aí meu irmão, que era crente, ficava no meu pé, pregava, e eu contestava e dizia que a Bíblia dele não valia nada, nem esses negócios de crente não tinha nada. Eu não falava essas palavras, né? Porque ia descendo a lenha mesmo dele. Mas um dia, eu me lembro como hoje,
ele falou algumas coisas quando eu estava na porta do banheiro para tomar banho e para ir para a reunião novamente, para a sessão. E ele falou os negócios lá, e eu fiquei parado no lugar, como estático. Eu sei que naquele dia Deus fez um milagre na minha vida. Ele já tinha falado muitas vezes. Todas as palavras que ele falou que eu recusei, depois veio como luz para poder ir trabalhando na minha vida. Então não se preocupa não, pregue a palavra, deixa Deus trabalhar. Mais cedo ou mais tarde a obra vai acontecer no coração das pessoas, e você será lembrado no céu como alguém que tirou alguém do inferno, como alguém que tirou pessoas do caminho das trevas, pregando o evangelho. Pregue para as pessoas, fale de Jesus. Pregar, que eu digo, é você ler um texto, ore com as pessoas, fale para ele que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, passe para as pessoas, abençoando as pessoas, profetizando que elas vão morar no céu, e vai dar certo em nome de Jesus. E por que nós precisamos fazer isso? Porque cada crente é um. Fale para alguém do seu lado, não esqueça que você é um ministro de Deus. A Bíblia diz assim, no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 18: se possível, no que depender de vocês, tenham paz com todas as pessoas. Por que é importante esse texto? Porque nós somos ministros da paz. Crente não anda por aí fazendo confusão, brigando e fazendo inimizade. A Bíblia diz assim: se depender de vocês, tenham paz com todas as pessoas. Então a gente não faz confusão. Agora, se fizerem confusão e não quiser fazer a paz, aí você não tem jeito, mas você vai sempre atrás para poder fazer a paz. É o que a Bíblia diz: se dependerem de vós, tende paz com todas as pessoas. Então o crente é bênção, porque o crente não guarda raiva. Diga para alguém do seu lado: crente não guarda raiva. A Bíblia diz assim: se vocês não se tornarem como uma criança, vocês não vão poder entrar no céu. Se vocês não tornardes como uma criança, não entrarão no reino dos céus. Por quê? Porque criança não guarda raiva. Pode acontecer o BO que for. Daqui a pouco você chega lá com algum brinquedo, a criança já está de boa, não guarda raiva. Talvez nem precise do brinquedo, já está de boa de novo. Mas a pessoa cresce, fica mais velha um pouco, ou mais adulto, fica marrento. Fala para alguém do seu lado: você não é marrento não, né? Cada ministério é importante, mas o fazedor de paz, você não tem ideia. Se depender de vós, tende paz com todos os homens, com todas as pessoas. Nós somos promotores da paz. Como crente, nós somos promotores da paz. Não importa o BO que aconteceu, você é o primeiro a chegar lá e falar: meu amor, me desculpa do que eu falei, me perdoa. Não, fui eu que errei, me perdoa. Tem gente que dá um BO e fica esperando o outro para poder começar a pedir perdão, mas não toma iniciativa de ir. Ainda bem que na casa dos irmãos não acontece isso. Porque se acontecer o BO, é na hora, acabou de acontecer, opa, foi o erro da minha parte, lapso de memória, eu não estava aqui, por isso que aconteceu esse negócio. Quando a gente está mais velho, você fala assim, você já joga a culpa no Alzheimer. Não, isso foi um momento de esquecimento. Mas quando é mais novo, não pode jogar a culpa no Alzheimer, né? Então você tem que pedir perdão mesmo, não tem jeito. Cada ministério é importante. Não há pequeno, não há ministério grande, não há ministério pequeno, não há ministério enorme, não há ministério que seja melhor que o outro. Cada ministério é importante. Quando eu falo de ministério, é porque ministro ministra por causa dos ministérios. São muitos ministérios, mas o ministério de promover a paz não tem igual. O crente tem que ser um promotor de paz. Cada ministro é importante. Por isso, é esse segundo ponto. Cada ministério é importante. E não há pequeno nem grande. Cada um tem o seu valor. Deus colocou os membros no seu próprio corpo, cada um deles como Ele bem quis. Deus colocou a igreja e colocou os membros no corpo. Vamos pensar num corpo. Olha, cabeça, mão, braço, ombro, perna, tronco. Isso é um corpo. Quando você pensa na igreja,
Jesus é o cabeça, o resto é corpo. Talvez nós possamos ser parte do dedo mais simples, né, da mão, ou qualquer outro lugar do corpo. Mas talvez tem gente fazendo parte de lugar muito mais assim, que aparece mais, ou que seja mais forte. Não importa. Aqui nós estamos falando, fazendo uma comparação do que é um corpo e fazendo a comparação do que Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, fazemos parte do corpo de Cristo, a igreja. Tudo é importante, porque aqui estão, nesse auditório, representantes do céu, moradores do céu, que frequentam culto, mas daqui a pouco nós estaremos subindo para lá, ou morrendo e sendo sepultado e a alma já vai para o céu, ou no arrebatamento da igreja, que pode estar mais perto do que se pensa. Eu tenho feito alguns estudos sobre arrebatamento da igreja, estou fazendo umas adequações, umas mudanças no meu ponto de vista teológico, e existe 3 visões, né? Pré-milenista, milenista, mid-milenista e amilenista. Então, as visões. E também existe pessoas que acreditam no arrebatamento da igreja antes da tribulação, durante a tribulação e depois da tribulação, que é chamado de pré-tribulacionista, mid-tribulacionista ou pós-tribulacionista. E eu estou fazendo já uma adequação, porque o anticristo basicamente já chegou, e o arrebatamento ainda não aconteceu. Então significa que o arrebatamento vai acontecer possivelmente durante a grande tribulação. Por que eu digo isso? Porque todos os sinais estão acabando de concluir de que realmente o anticristo já está presente no mundo e que começa a reinar daqui a pouco, por várias razões. A gente lê na Bíblia, desde o Velho Testamento, de que havia uma guerra entre Israel e aquela galera ali do Hamas, todos eles, toda a costa ali, né, todo aquele povo ali, desde incluindo os antigos filisteus, com toda a Cisjordânia, tudo ali, nunca teve paz. Você acredita que o sinal de paz chegou pela primeira vez em toda a história do mundo? E a Bíblia diz em Apocalipse que quando acontecesse isso, realmente era o início do reinado do anticristo, ou da besta, que dá poder à segunda besta, todo aquele processo ali. Não vou entrar nesses detalhes, porque você não teria que explicar muito, mas só para dizer para você de que realmente chegou o grande momento de acontecer esse grande negócio, que vai ser o arrebatamento da igreja, porque o anticristo vai começar a reinar. E é claro que vai acontecer um negócio muito ruim para quem não vai aceitar o número da besta, ou o código. Para quem não vai aceitar, não vai poder comprar ou vender. Então pensa assim, você tem uma casa, não pode vender porque tem que ter o código. E ao mesmo tempo, se você vender e quiser comprar alguma coisa, não pode comprar porque você tem que ter o número. E aceitar o número é riscar o nome do céu. Quem aceitar o número, o código, o número da besta, ou seja, o código que dá permissão, que só com isso compra ou vende, também não pode mais entrar no céu. O que a gente pode fazer um dia é pegar com mais detalhes e explicar todos esses detalhes, porque aí a maioria fica muito perdido, né? Não os teólogos que estão aqui, está tudo certo para os teólogos, mas quem não estuda teologia fica totalmente perdido. Mas só para dizer para você, ora, jejua e fique atento, porque está acontecendo o arrebatamento da igreja, está por hora, por minutos para acontecer. E é melhor a gente esperar o arrebatamento do que esperar o anticristo começar a reinar. Ainda que ele comece a reinar, mas se o arrebatamento chegar, a gente sobe e some daqui. Some daqui. E eu espero que todos vocês estejam esperando o arrebatamento da igreja. Amém? E nós vamos subir para morar com o Senhor nos ares, no céu. Como diz Paulo, que é muito melhor. 1 Coríntios 12, 20. Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, eu não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, nós precisamos deles também, ou achamos mais necessários.
1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Vocês são o corpo de Cristo. E cada pessoa dentre vocês, individualmente, é membro desse corpo. Assim também nós. Embora muitos que somos um só corpo em Cristo. E cada membro está ligado a todos os outros membros no mundo. Ou seja, nós fazemos parte do corpo. Agora, de repente, nós somos aqui, vamos falar aqui de Cuiabá, né? Lugar mais fim do mundo, tal. Vamos pensar nos crentes europeus, dos crentes de outros lugares, dos grandes centros, né? Aí a gente pensa aqui no final, já estamos no final, Mato Grosso, Cuiabá. Aí Cuiabá ainda tem um bairro chamado CPA. Digamos que nós somos a turma que está lá. Eu ia falar na sola do pé, mas é muita glória, porque a sola do pé é a glória que levanta a pessoa, que sustenta. Aí eu estou querendo grande demais. Suponhamos que nós somos a turma, que somos da parte da coxa direita. Não, mas espera aí, você faz parte da coxa direita, é grande demais, porque é o lugar onde aparece a glória de Deus no Apocalipse, de quando viu o homem montado, e ali tinha na sua coxa o nome do Todo-Poderoso escrito. Não, vamos pensar em outra parte do corpo que seja mais simples. Todo lugar que a gente pensar no corpo é glória demais, é grande demais. Então você faz parte de algo muito maior, que é o corpo do Senhor Jesus, que é a igreja do Senhor Jesus para morar no céu. E isso é importante a gente entender, porque a gente vai ministrar na vida das pessoas, porque cada crente é um. Parece que está diminuindo esse negócio, né? Estamos desaprendendo. Eu estou andando um pouco rápido aqui, porque o nosso tempo vai passando rápido também. E aí eu já vou para o terceiro. Nós somos 4 pontos, né? O terceiro e o quarto é muito pequeno. O terceiro pilar, dependemos uns dos outros. Diga para alguém do seu lado, dependemos uns dos outros. Tanto que dependemos uns dos outros. Pensa comigo aqui, pensa você assim. Digamos que você morasse no seu bairro. Que bairro que você mora? Pensa no seu bairro. Está ali, você está no seu bairro ali. De repente todas as pessoas mudam do seu bairro, todas as pessoas, não fica ninguém no seu bairro, ninguém no seu bairro, e você se torna o único morador, e todas as casas em sua volta sem ninguém para você. Você anda, perambula pela cidade e carro não tem, e você vai andar de a pé de um lugar para o outro, e você não enxerga ninguém. Já pensou um negócio desse? Como que ia ser terrível? Aí você, meu Deus, pensa você num lugar sozinho. Eu já passei por isso. Uma vez eu saí para caçar. Eu tinha 12 anos. Eu saí para caçar e sozinho, né? O negócio era longe, não tinha ninguém. Andei quilômetros, 10 quilômetros andando de a pé, 5 quilômetros, 10 para ir, 10 para voltar. E eu esqueci de levar água. Na ida eu não senti sede. Na volta, não tinha uma alma vivente. E aí eu encontrei um lago que já secou, e só tinha uma pocinha de água, e era o lugar onde os bichos iam beber água, e o barro estava vermelho, e pisado de onça, pisado de todo tipo de animal, e eu com a sede que estava, eu peguei o chapéu, coloquei ali para filtrar um pouquinho da sujeira, porque nem filtra, e bebi aquela água. E fiquei pensando assim, sem ninguém aqui, eu ainda vou demorar mais 2 horas para chegar em casa, de a pé. Mas eu fui. E depois que cheguei em casa, que bateu medo, mas na hora eu não fiquei. Mas já pensou se tivesse onça lá, se tivesse... Mas eu tinha só 12 anos. Agora pensa você num lugar sozinho, sem ninguém. Você sabia? Vai demorar, vou entrar, deixa quieto para lá. Ia contar um negócio aqui, ia gastar muito tempo. Terceiro pilar, dependemos uns dos outros. Diga para alguém do seu lado, você depende de alguém. Porque muitas vezes a gente se acha o tal e a gente acha que não precisa. Não, você que precisa de mim. E eu que trabalho, então você precisa de mim.
Já viu gente fazer isso? Já vi gente falando isso. Uma vez fomos fazer um aconselhamento e o cara falando assim: você que depende de mim, eu que trabalho e trago comida aqui para casa. E você... Depois a gente conta esse BO aí. Vamos deixar para lá. Cada ministro ou cada ministério está interligado. Cada ministério está interligado a todos os outros. Nenhum é independente. Uma vez que nenhum é independente, nenhum ministro sozinho pode realizar tudo o que a igreja é chamado para fazer. Nenhuma pessoa sozinho, nenhum ministério sozinho, nenhum ministro sozinho pode fazer tudo o que a igreja é chamada para fazer. Somos como um quebra-cabeça. Cada peça é importante. A interdependência deve ser vivenciada entre nós, ou seja, precisamos e dependemos uns dos outros. A gente precisa até de alguém para brigar com a gente. Uma vez eu vi uma pessoa falando assim: mas fulano não brigou mais, estava até com saudade das brigas dele. Tem gente que some assim, se fica com saudade da pegação no pé. É verdade. Então, até as coisas complicadas das pessoas é bom, porque depois vai fazer falta. Isso sem falar que eles unem. São muitas histórias que a gente escuta, né? Pessoa que pegava no pé, depois morreu, aí a outra ficou chorando. Tem tanta falta dele pegar no meu pé. Já foi, já morreu. Não estava mais ali para pegar no pé. Já vi muitas lamúrias, né? Muitas lamúrias diferentes. Mas nós não somos completos sozinhos, nós somos completos em unidade. Porque cada crente é um. Se você é um ministro e eu preciso de você e você precisa de mim, nós precisamos uns dos outros. Você precisa da sua mulher, você precisa do seu marido, você precisa do seu filho, do seu irmão, você precisa do seu liderado, do seu líder. Nós precisamos uns dos outros. A interdependência faz com que o ministério funcione com qualidade, porque nós precisamos uns dos outros. Ou seja, cada crente é um ministro. E você foi chamado para ministrar a partir do que você entende, vê e da capacidade que Deus te deu. Tem gente que tem uma capacidade extraordinária e tem gente que tem uma capacidade mais reduzida. Então cada um ministra de acordo com a capacidade que Deus te deu. Está escrito isso. Então cada um ministra de acordo com a capacidade que Deus... Agora fale mais alto para alguém do seu lado. Cada um ministre segundo a capacidade que Deus te deu capacidade. Então essa capacidade que Deus te deu é singular, é seu. Use ele com alegria na presença de Deus para fazer o melhor no serviço de Deus. Efésios 4:11 diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Aqui é muito grande para explicar tudo, não tem como explicar, é impossível, só não sei que fosse um tempo de 40 minutos só para explicar isso aqui tudo. Mas resumidamente, Deus colocou algumas pessoas para ensinar outros, que ensinam outros, para todo mundo junto fazer o trabalho. E na igreja Deus colocou assim também, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Cada um tem a sua função para preparar todo o povo de Deus, para que todo o povo de Deus juntos faça a obra de Deus acontecer. Então quando você traz alguém para Jesus, você está fazendo a maior obra de todas essas. Uma das maiores obras é trazer alguém para Jesus. E isso todos nós podemos fazer, todos nós. Não há ninguém que não possa fazer uma dessa. Não há ninguém que não tenha um amigo, uma amiga. Não há ninguém que não possa trazer uma pessoa para Jesus. Isso é o serviço de todo crente, é ganhar uma pessoa para Jesus. Esse é o serviço de todo crente. Fora esse, aparecem outros que têm habilidade para ser mestre, ensinar os textos, para outros para ser um profeta, profetizar. E assim Deus dá capacidade diferente para algumas pessoas, mas para todo mundo
é uma só: ganhar as pessoas que estão à sua volta. Isso é para mim e para você. Nós precisamos ganhar as pessoas que estão à nossa volta. E é esse o papel maior de cada cristão que vai morar no céu. E sabe por quê? Porque cada crente é um. Ou seja, você foi chamado para ministrar a salvação na vida de alguém. E quando nós ganhamos um, podemos ganhar mais um, podemos ganhar mais um. Quanto mais nós ganhamos, quanto mais pessoa você ganhar, maior é o seu galardão no céu. Quanto mais pessoa você levar para conhecer Jesus, maior é a sua recompensa no céu. A Bíblia diz assim: ajuntai tesouros no céu. O que é ajuntar tesouros no céu? É ajuntar riqueza no céu. E o que é riqueza no céu? É nome escrito no livro da vida. Amém? E é isso que todos nós podemos fazer junto. Eu e você podemos fazer essa coisa, porque isso é mais fácil. É você tem um amigo, convida um amigo para vir para a sua célula, para vir para a sua igreja, para vir para a sua casa, para conversar com você, para você falar de Jesus para ele. Então nós estamos fazendo a obra de Deus, porque cada crente é um. E aí eu termino com esse quarto pilar. O ministério é uma expressão da minha boa forma espiritual. O ministério é uma expressão da minha boa forma espiritual. Repita comigo: o ministério é uma expressão da minha boa forma espiritual. Você sabe quando um atleta está em forma, ele corre. Quem aí foi na corrida de reis? Cadê a galera ali? Tá 2 da corrida de reis, quem mais? Outro lá? Se você está aquecido, bem preparado, o ano inteiro preparou, você vai na corrida de reis, você faz o percurso pelo menos próximo daqueles que vão ganhar. Mas se você estiver fraquinho, você vai fazer com 2 horas. E olha lá se chegar, se não tiver que trazer reboque. Mas se você estiver em forma, você vai. O crente que ora, o crente que lê a Bíblia vai estar em forma para fazer a obra de Deus. Fale para alguém do seu lado: vamos orar daqui para frente. Aí alguém vai dizer: mas eu já estou orando. Vamos orar mais ainda. Diga para ele: vamos orar mais ainda. Porque o ministério é expressão da boa forma. Se eu estou em boa forma, vai dar certo. Vai dar certo, vai funcionar. Quem está em boa forma, corre, trabalha, agacha, levanta. Mas quem está adoecido, machucado, quebrado, não vai dar conta. Aí fica parecendo aquelas máquinas que não tem óleo, tudo seco, né? Gasta no lado, crack. Eu estou desse jeito. Meu joelho esquerdo está desse jeito. Eu vou fazer isso aqui, ele faz crack, 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 crack. Não precisa colocar óleo no joelho esquerdo. Cinco coisas importantes para tornar o ministério harmônico e fecha a nossa vida na boa forma. Quando Deus criou os animais, deu a cada um deles certa especialidade, como correr, pular, rastejar, andar, voar. Cada um deles tem a sua capacidade e a sua forma de fazer. Também você tem o seu jeito de falar para as pessoas de Jesus. Cada um tem o seu jeito de pregar, de conversar, de apresentar Jesus. Cada um tem o seu jeito. Agora, você não vai fazer igual a outra pessoa fez, porque você tem o seu próprio jeito de ser. Então Deus deu a cada um a capacidade ou a oportunidade de fazer segundo a capacidade de cada um. Tem gente que vai falar por sinais, e tem gente que vai abrir a boca e falar aos montes, porque é bom de oratória. Mas tem gente que não é bom de oratória, vai falar por sinais. O que é mesmo? Vai comigo para a igreja. Começa com sinais, porque não é bom de oratória. Mas você tem o seu jeito de fazer as coisas e de falar, e Deus vai usar você do seu jeito, amém? Porque cada crente é um. Cada ser humano é especial para Deus. Então você não é diferente dos outros. Você acha que é, mas não é. Deus te ama como você é. E sabe por quê? Porque cada crente é um. Quanto maior a maturidade, mais claro
torna os dons na nossa vida. Nós conhecemos o nosso dom. Quando eu conheço que o meu dom é falar por sinal, porque eu não sou bom de oratória, então eu vou fazer desse jeito. Mas quando eu conheço que eu sou bom de oratória, então eu falo. Quando eu conheço que não sou bom nem de sinais e nem de oratória, eu faço amizade. Faço amizade. Vou lá na casa dele, convido ele para jogar um futebol, para isso, aquilo, outro e tal. Então eu faço amizade. Que Deus vai usar você do seu jeito. E sabe por quê? Porque cada crente é um. Então, não tem um mais especial que o outro. Você só não estava entendendo que Deus te usa do jeito que você é. Diga para alguém do seu lado: Deus vai te usar do jeito que você é. A quarta coisa, você descobre suas habilidades fazendo. Você descobre suas habilidades praticando. Comece a fazer do seu jeito e você vai descobrir que você tem muita habilidade para ganhar pessoas para Jesus, mas não sabia. Porque Deus vai usar você do seu jeito. E sabe por quê? Porque cada crente é um. Aleluia. Quinto e último, descubra onde e como você pode servir melhor. Descubra. Você vai conseguir descobrir. Se tiver com dificuldade, pergunta para alguém do seu lado: no que você acha que eu sou bom para fazer? Que eu sou um pouco melhor? Ou que eu não sou tão ruim assim? Se a autoestima estiver boa, você fala: pensa comigo, no que eu sou bom? Me ajude a descobrir no que eu sou bom. Se você tem uma autoestima um pouco menor, me ajude a descobrir no que eu consigo fazer. Se você tem uma autoestima ainda bem pior mesmo, bem ruinzinha, você fala assim: ei, me ajuda a achar alguma coisa para eu fazer para Jesus. Mas você vai encontrar gente que vai te ajudar. E sabe por que você vai encontrar? Porque cada crente é um. Aleluia. Cuidar. Você pode, olha só, você pode começar a pregar o evangelho cuidando de um doente, visitando alguém que precisa de uma visita, evangelizando alguém que precisa de uma palavra, orando por alguém que está precisando de uma oração, ou zelar das coisas que Deus importa, que você sabe que Deus se importa. Você começa a cuidar daquilo que você sabe que Deus gosta e o que Deus gostaria que você fizesse. Comece fazendo. Eu tenho certeza que Deus vai fazer fluir na sua vida o seu dom, e você vai conhecer onde é que Deus vai te usar com maior qualidade. Ganhar alma e fazer discípulo. Ganhar e discipular. E fazer discípulo não é opcional, é um serviço de todo crente. Ganhar almas e fazer discípulo não é uma opção para nós, é o que Deus nos chamou para fazer. Amém? Eu quero convidar você para ficar de pé, e eu quero fazer uma oração com você.